colocar a nossa vida no teu altar, estar a teus pés, Pai, que é o lugar mais alto que podemos chegar e glorificar teu santo nome. Está aqui nesta casa, Pai, nesta porta que o Senhor abriu, neste tempo, Pai, te adorando em espírito e verdade, sobre a nossa mente e nosso coração, Pai. Usa o pregador desta noite, Pai, com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Traga ele debaixo das tuas santas mãos, livre ele de todo mal, todo acidente, toda troço que eu possa atrapalhar a caminhada de teu filho aqui neste local, Pai. Abençoa a vida dos que já se fazem presentes, daqueles que não vão poder estar. Toma esta localidade denominada Barreira em tuas mãos, Pai. Toma a Rua da Verdade, Rua Campeiro Mó, Rua do Império, todas as ruas adjacentes. Toma o meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho da frente, meu vizinho de trás. Que o Senhor venha derramar a tua unção do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, esse ministério, o qual o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade, Pai. Que teu povo esteja atento, Pai, meditando sempre na tua palavra, como o povo de Bereia, Pai, que conferia na Bíblia, para que não a fosse enganado, porque o Senhor disse na tua palavra que virão falsos pregadores, Pai, mentirosos, enganando a muitos, Pai, até os escolhidos seriam enganados. Mas o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. O Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração, Pai. Então, Pai, venha fazer o teu querer sobre a nossa vida, Pai, porque nós precisamos de Ti. A tua presença é suficiente para nós, Pai. E agindo o Senhor, nada pode impedir o nosso agir, o nosso querer, Pai, porque Tu és Deus sobre toda a terra, céu, mar, até debaixo da terra, Pai. Porque o Senhor, ao terceiro dia, desceu ao inferno e levou os mortos, Pai, para que todos aqueles que fossem, Pai, resgatados por Ti. Senhor Deus e Pai, queremos Te agradecer pelo dia de hoje, por estarmos de pé, por estarmos aqui na Tua presença. Toma a nossa família em Tuas mãos, Pai. Entra na nossa casa, não para fazer visita, mas para fazer morada, Pai. Vai tirando tudo aquilo que não procede de Ti, Pai. Faz uma limpeza, Pai. Uma limpeza espiritual na nossa vida também, na nossa mente e no nosso coração, Pai. Queremos ser como o sal da terra e luz do mundo, Pai. Que o sal mas não seja insípido, Pai, para ser jogado fora. E luz para luminosa, Pai. Para que possamos, Pai, desejar a Ti de todo o nosso coração, toda a nossa mente, Pai. Usa os Teus filhos hoje, Pai, com honra, com glória, no nome de Jesus. Vamos começar nosso culto Te adorando, Pai, porque a Tua palavra ensina, entre na casa do Senhor com hino, com salmos, com cântico, Pai, porque o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e verdade. E queremos Te adorar, Pai, em espírito e verdade, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvamos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos começar louvando o Senhor com isso da harpa. Começar com o hino 198 da harpa cristã. Quem souber acompanhar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o rio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tosse. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tosse. Dos vales é o lírio, a estrela da
manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas que entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até a vida do fim. Dos vales é o livro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu vou viver. O muro é de fogo que me protegerá. É que venha meu tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ele é o nosso escolhido. Aleluia. E Ele nos escolheu para estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o hino 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. O poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra
Vedes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar com o hino 36, tá? Vocês estão? Tudo bom? Graças a Deus. É isso aí. Fala, meu pastor. Aí. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem bem cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços se eu fugir. É fiel sua vida, é certa quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem bem cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. O nosso lar é no céu e a gente vai morar no céu, amém? Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé para a palavra devocional. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 7, que fala sobre questão sobre o matrimônio, né? Muitas das vezes a gente quer separar o que Deus uniu, mas não é assim, né? Que Deus uniu não separe um. Diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da
fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu, mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, e de uma maneira e outra de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, que case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Amém? Até aí. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta palavra, Pai, porque o Senhor nos orienta, Pai, a ter uma vida de santidade perante ti, Pai. Uma vida que não possamos estar na permissão do pecado, Pai, mas uma vida de santidade a ti, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada, que a gente somos pensamentos diferentes, mas podemos ter consenso, Pai, na consciência nossa de sentar e conversar, chegar a um denominador comum entre famílias, Pai. Então, Pai, o Senhor venha abençoar cada um de nós, a nós os casados, a nós que temos esposa, a nós que temos filhos, que a gente possa ser orientado pelo Senhor. Assim já te agradecemos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar todos glorificando a Deus. Amém? Louvamos ao Senhor. Boa noite, igreja, paz e por todos. Amém? O Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor vem falando desde os louvores da harpa nos nossos corações. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a plantas dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra,
Bendito serei quando eu profetizar. Eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, mais uma vez, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Bendito serei. Que você venha guardar esse louvor na tábua do seu coração nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Pegai, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos aprender que Deus, no princípio, quando Ele criou todas as coisas, quando Ele fez o ser humano, Ele fez para o homem uma disjuntura. Quer dizer, criou a família. Família é sagrada para Deus.
Então a gente tem que cuidar da nossa família com muito afinco, com muita dedicação, né? Fazer o possível pela nossa família, né? Porque depois também tem o quê? O nosso trabalho. Porque nós, como homem, nós somos o provedor da casa. A mulher é que vai cuidar. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói, né? Então a mulher tem que ser sábia no cuidar da sua casa, em agradar o seu marido, né? A cuidar dos seus filhos, cuidar de tudo. Então nós sabemos que para Deus a família é sagrada. E hoje é o culto da família. Creio que Deus vai usar hoje o pastor Adilson de tal maneira que nós vamos aprender como cuidar da nossa família. Porque muitas das vezes a gente, devido à nossa vida secular ser tão agitada, nós esquecemos às vezes de cuidar da família. Priorizamos coisas que às vezes não é tão necessária para nós quanto cuidar da nossa família. A nossa família é importante demais, né? Filhos, netos, tudo a gente quer o melhor, né? É como a levita bonita que fala aquela roda baiana, né? Mexe com o filho dela, fica brava, vira uma leoa. Mas é certo, a família é da gente, né? Aí daquele que fala mal da nossa família, né? Porque é um zelo nosso de cuidar da família, de amar a família, né? Porque é como diz aquele filho pródigo. O pai, mesmo sabendo que o filho despendiou a sua riqueza, tudo, quando ele voltou, o pai o abraçou, mandou vestir uma roupa, botar uma anel e tudo, por quê? É o amor, né? O pai, a palavra de Deus diz, você sendo mal, sabe da boa verdade para os nossos filhos, imagine Deus. Que Deus tem para nós é importante demais. Amém? Então, cuide bem da sua família. Ame a sua família com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser
Senhor se faz presente nessa noite. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Das sombras suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida da nossa casa, da nossa família. Deus cuida de mim. Das sombras suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Missionário Hilda, venha fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É Jeremias 1. Como a palavra do Senhor diz, né? A palavra de Jeremias, filho de Aleluia. Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também o de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, um 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativo no quinto mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei o profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse meu Senhor: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar
irás e tudo o que te mandar falarás. Amantíssimo Deus, eterno, poderoso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui, Senhor, o Senhor nos chamaste, o Senhor nos conhecesse, Tu nos separaste dentro da madre da nossa mãe, Pai querido e Pai amado, como família, Pai, hoje nós estamos aqui reunidas, Senhor, clamando pelas nossas famílias, por família, Senhor, da Tua igreja, que estão necessitando, Pai, de uma oração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor toque na mente, no coração daquelas pessoas, Pai, que estão aflitas, que estão angustiadas, e daquelas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que estão sem um ânimo, Pai, que estão desanimadas, Pai, que estão, Pai, sem saber mais o que fazer, mas como família, como igreja, Pai, nós estamos te clamando, estamos te pedindo, Senhor, toca, Espírito Santo de Deus, toca em cada mente, em cada coração. Tu chamaste cada um, Pai, para fazer a tua evangelho, Pai, fazer o ID, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, se tu chamaste a cada um, tu separaste dentro da madre, Pai. Então, Pai, hoje, como mãe, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, toca na mente do coração dos meus filhos, Pai, toca na mente do coração dos meus netos, Pai. Pai, em nome de Jesus, como família, como igreja, Pai, eu te peço, toca na mente do coração de cada filho daqui, Pai, representado nesta igreja, Pai. Mesmo aqueles, Pai, dessa localidade da Barreira, visita cada família, cada filho, Pai, que está na desobediência, Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus, tira a rebeldia, tira toda a rebeldia, Pai, vai jogando por terra, Pai, que a Tua palavra diz, Pai, que honrar, Pai, que os filhos têm que honrar teus filhos, teus pais, Senhor, e os pais, Pai, que não trazem a ira dos filhos, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos clamando nesta noite por nossas famílias, por nossos parentelas, Pai, pela família constituída da igreja, Pai. Toma cada família constituída neste Brasil, Pai, que confessaram o nosso Senhor Jesus Cristo como único e Salvador, mesmo aquelas, Pai, que ainda, Pai, não se renderam a Ti. Mas eu creio, Pai, que a Tua palavra diz, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, e nós temos que crer na Tua palavra, que todos os joelhos se dobrarão, e toda língua confessará que o Senhor é o único e Salvador deles, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Pai, se há algo que foi entregue, Senhor, no nome de cada família, Pai, para a destruição, que o Senhor, Pai, já nós clamamos e já foi desfeito, em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus que nós clamamos, é em nome de Jesus que nós glorificamos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua casa, por estarmos de pé dentro da Tua casa, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Precisamos entender, né, que Deus tem o melhor para nós, mas nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Por isso está escrito que virão tempos difíceis como nunca houve, e a gente está vendo que a igreja está chegando o tempo da apostasia. Os homens estão sendo mais amantes de si mesmos do que do próprio Deus, quando a palavra de Deus nos ensina: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente quer que Deus seja garçom. A gente pede hoje, quer que ontem Deus já tenha atendido o nosso pedido. Nós precisamos entender que o nosso tempo é o Cronos, o de Deus é o Kairos. O Kairos de Deus, e o ano é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não tarda nem retarda a sua vontade. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus vai ser cumprida. Amém? Louvemos o Senhor. Glória! Renova-me, Senhor Jesus.
Renova-me, Senhor Jesus, põe-me teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Pai querido, naqueles que estão afastados, Senhor, que possam retornar ao ponto ótimo, Pai querido, Pai amado. Senhor, nessa noite, Pai querido, eu venho te entregar cada família presente, Pai querido, também que não puderam estar, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa visitar o
que o Senhor possa alcançar essas pessoas e que elas possam, Pai querido, chegar o quanto antes, que sem Ti não somos nada, Pai querido. O que seria de nós sem a Tua presença, Pai querido? O que seria de nós, Pai querido, sem Ti, Pai querido? Eu faço tudo para Teus cuidados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. No nosso momento da oferta, você que vai ofertar, levante sua mão. Amém. Coloque de pé, vamos orar. Amém. A melhor oferta é estarmos aqui para adorar a Deus. Deus não é dono do ouro e da prata, né? Ele não precisa do nosso dinheiro. Nós precisamos, às vezes, para pagar água, luz, algumas coisas. Mas Deus não precisa. Amém? Oremos. Amantíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por esse sopro de vida, por estarmos aqui reunidos, porque assim nos permitiu o Senhor. Essa é a nossa oferta a Ti, Pai, um coração contrito, Pai, um coração que te agrada, Pai, estarmos aqui reunidos para te adorar, para cantar louvores a Ti, Pai, para aprender mais de Ti, Pai, para ter essa intimidade contigo, para buscar o conhecimento da Tua palavra, Senhor, através do pastor Adilson, que vai estar trazendo a palavra, Pai, que o Senhor dê cada vez mais a ele autoridade, intrepidez, ousadia, Pai, dê saúde, força, Pai, na caminhada, abençoa seu lar, sua casa, sua família, sua parentela, não só os de perto como os de longe, e repreende todos aqueles que se levantam contra a vida de teu filho, Pai. Senhor, te agradecemos por esse momento, por essas ofertas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Mais um louvor, vamos convidar o pastor Adilson para estar pregando. Não, esse não pode ser teu fim. Não é que Deus sonhou pra mim. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar e ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Convidar o pastor Adilson. Está subindo aqui ao púlpito. Está trazendo a palavra. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, estendesse a mão para cá. Vamos orar pela vida do nosso amado e querido pastor. Amém? Está sempre nos ajudando aqui. Amém? Que Deus possa estar derramando bênção sobre bênção sobre a vida dele. Amém? Glória a Deus. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, eis aqui junto de mim neste altar, Pai, teu filho, pastor Adilson, um amigo que o Senhor me deu, um irmão, Pai, que está me ajudando nesta caminhada, nesta denominação chamada Fruto do Espírito. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, Pai, porque o próprio Cristo nos ensinou que tudo que pedimos a Ti no nome dEle, o Senhor nos concederá. Que o Senhor venha conceder ao pastor Adilson bênção sem medida, Pai. Que ele possa alcançar e realizar seus sonhos, ó Pai. Porque nós, como cidadãos, nós temos sonhos e realizações, Pai. E somente o Senhor pode realizar nossos sonhos, quando aos nossos olhos às vezes parece impossível, Pai. Então derrama da unção do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, abençoa seu lar, sua casa, sua família, sua parentela, Pai, seu ministério, e dá a ele, Pai, autoridade, intrepidez, ousadia, sempre na Tua palavra, porque é um homem de Deus, Pai, que o Senhor separou para estar pregando a Tua palavra, no nome de Jesus, e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita de Ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita de Ti. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. É que eu nasci, ó Rei Jesus.
A palavra do Senhor para a igreja. Quero exaltar o nome do Senhor por esta noite, estar aqui mais uma vez e louvar a Deus pela vida do nosso muito digno pastor dessa igreja, pastor Domingos, pastor e fundador desta obra, sua digníssima esposa, missionária Hilda, também a nossa diaconisa, né? Diaconisa, louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa Cristiane, louvado seja o nome do Senhor. Todos os irmãos, todas as irmãs, irmã Ana que está ali embaixo, a Monique, o irmão Marcelo, né? Fabiano, irmão Fabiano, Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Amém? Eu queria pedir por gentileza para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro de Obadias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Obadia, profeta Obadia, o nome dele significa servo do Senhor ou adorador do Senhor, né? Nós somos servos, também somos adorador do Senhor Jesus. Aleluia. Obadia, ele foi o homem que em sua época Deus usou para exortar o povo de Edom, que também era descendente de Abraão. Porém, esse povo ele se alegrava, né, com a desgraça de Israel, de Judá, e Deus não quer, né, irmãos, que nós venha se alegrar do sofrimento da lei de nossos irmãos, né? Ao contrário, Deus quer que a gente, né, venha ajudá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Obadia, que não tem nenhum capítulo, é só versículo, é o menor livro do Velho Testamento, é o livro de Obadia, tem 21 versículos só. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3, diz assim: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puser teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. E se vierem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtarão o que lhe bastasse. E se a ti viesse os vitimadores, não deixaria algum cacho? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrilhados os seus esconderijos, todos os seus confederados te levarão para fora os teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, e puseram debaixo de ti uma armadilha, e não há em Edom entendimento. Amém? Meus irmãos, esta palavra que eu vou deixar nesta noite fala acerca de dois povos. O Senhor anunciou lá no capítulo 25 de Gênesis para Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que no ventre de Rebeca havia duas nações. Havia Esaú e havia Jacó. E Deus vai amar a Jacó e aborrecer-se de Esaú.
Aí você me pergunta, pastor, como pode Deus aborrecer de uma nação que esta nem veio ainda na terra? Isso é uma predestinação? Eu posso afirmar que sim, é uma predestinação. Mas, pastor, não podemos pregar para essa nação que o Senhor o aborreceu? Claro que podemos, porque quem sabe quem é essa nação não sou eu nem é você, é Ele, louvado seja o nome do Senhor. Então não podemos pregar predestinação para ninguém, nós podemos falar que ela existe, louvado seja o nome do Senhor. Mas só Deus sabe aquele a quem Ele o ama, e só Deus sabe aquele a quem aborrece. Amém? Então o profeta ele vai se levantar e vai ver que o cerco está armado. Nabucodonosor vai levar Judá em cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é que vai se alegrar disso? Nabucodonosor vai levar para a Babilônia. E quem é que vai se alegrar disso aí? O povo de Edom. E quem é o povo? Os Edomitas. Os Edomitas são descendentes de Esaú. Porém, são parentes de Abraão. Por que não dizer netos de Abraão? E nós, irmãos, entendemos, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja vem todo tipo de pessoas. E nós não podemos fazer distinção de nenhuma delas. Nós não podemos fazer acepção de nenhuma delas. Nós temos que amar todas. Inclusive o próprio Jesus diz, quando ele disse assim ao Senhor, não quer que arranque o joio que está no meio do trigo, e muitas vezes o joio até sufoca, né, o trigo. O próprio Jesus disse, não, deixai, deixa que cresçam juntos, deixa que convivam juntos. Naquele grande dia, os anjos o ajuntará. E a Bíblia vai dizer que o trigo vai colocar no celeiro, mas o joio vai ser queimado pelo fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tomamos família, que o pastor falou aqui acerca disso, que o próprio Deus disse para Eli, olha, você e a sua casa me servirão de sacerdote perpetuamente. Então aqueles que o Senhor tinha chamado como filhos benignos, como filho da luz, posteriormente o próprio Deus vai chamá-lo de filho de Belial. E os filhos de Eli eram filhos de Belial. Por quê? Porque desagradaram ao Senhor. Tem muita gente que começa bem, tem muita gente que é abençoado, que é bendito na casa do Senhor, mas no decorrer do tempo vai trazendo aborrecimento ao seu Pai Celestial. E o pai olha para a terra, e foi falando aqui acerca do filho pródigo, estendendo as mãos, crendo que esse filho irá voltar para os caminhos do Senhor, para que este não venha a ser consumido pelo fogo. Mas, todavia, essa decisão, ela não é sua, essa decisão, ela não é minha, essa decisão, ela não é de Deus, essa decisão é do próprio. E qual é a minha decisão, pastor? É você clamar por Ele. É você buscar por Ele. É você pagar preço por Ele, assim como Jesus, a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus, clamando por nós, intercedendo por nós, para que nós não venhamos a ser filhos malditos, para que a gente venha permanecer no caminho e não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, como o próprio Deus falou para todos, inclusive para Josué.
para a esquerda. Paulo lá na frente vai dizer: olhai para Jesus, que é autor e consumador da vossa salvação. Glória a Deus. Não olhe para trás, não olhe para o lado, não olhe para o outro, mas olhe para Jesus. Porque aonde estiver, e Paulo vai socorrer ali em Colossenses, capítulo 3, vai dizer que aqueles que já tiveram encontro com Cristo, já nasceram com Cristo, pensar nas coisas lá de cima. Glória a Deus. As coisas da irmão, o mundo está abraçando crente, mas está de uma tal maneira que se você não tiver cuidado, eu não tiver cuidado, daqui a pouco eu não estou pregando mais não. Daqui a pouco eu estou lá também. Ou você está pensando que isso aqui é uma coisa normal? Isso aqui não é uma coisa normal não, irmão. São coisas espirituais. E quem fala isso não é o pastor Adilson. Quem fala isso é Jesus acerca de uma parábola no livro de Lucas, no capítulo 18, que fala acerca de uma viúva. Essa viúva significa a igreja. O juiz, o juiz injusto, que não julgava a causa. Mas essa viúva, que significava a igreja, ela não desistiu de buscar justiça, de buscar resolver o seu problema. Aí lá no último versículo dessa palavra, versículo 8, Lucas 18, versículo 8, diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, não está falando de fé, porque se o diabo roubar a minha fé e a sua fé, você não permanece mais na igreja, você não fica mais aqui. E você é esse lá para a igreja, não tem ninguém? Fica aqui mesmo no sofá. Aí daqui a pouco já não é no sofá, já não é no hino da harpa, já não é Agnaldo Timóteo, Ezeca Pagodinha, não sei o quê, e vai se enchendo disso aí, daqui a pouco está afastado. Apostatou da fé. Hoje, o quanto de crente não estava nesse negócio do Flamengo? Quantos? Aí, velho, se a trombeta tocar nessa hora, sobe? Não sobe não. Não tem como cochear entre dois caminhos. O próprio Elias falou, porque aquele povo lá, ele servia a Deus de noite, mas andava com Baal de dia. Ou servia a Baal de noite e andava com Deus de dia. Então nós não podemos cochear. Nosso assunto é só Cristo. Glória a Deus. Nosso assunto é só Cristo. Se alguém vir trazer outro assunto, não, irmão, olha, você faz isso, você vai ficar rico, não sei o que. Irmão, foge disso. Foi um conselho que Paulo deu para Timóteo. Foge, Timóteo. Foge da ganância, foge do dinheiro, porque muito por causa do dinheiro se arrecadarão de dores. Quantos hoje estão presos por causa do dinheiro? Se o Rodrigo Marcelar mesmo, o cara está arquibilionário, está preso. Soltou agora, mas está no decorrer de ser preso novamente, está com a tornozeleira. Isso tudo traz um exemplo para nós. Que a gente é uma semente. E essa semente, ela tem que ser uma semente pura. Porque Jesus ele não tem uma amante, Jesus tem uma noiva. A noiva tem que ser pura. Glória a Deus. É só dele. E de mais ninguém. Aí o profeta vem profetizando contra Edom. O profeta Obadia. E descendo cura, o dia do Senhor vai vir. Você se arrependa. Isso, aquilo, outro. Mas irmão, você sabe se os Edonitas se arrependeu? Eles fizeram igual aquele moço que criou aquela torre para atingir o topo do céu, Mirões, mas não chegaram, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus falou: ainda que você faça seu ninho lá, eu ninho aqui.
Aí depois você faça seu ninho lá, aqui no versículo 4. Se te levarem como águia e puser teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, os Elonitas, pastor, eles não eram humildes. Eles não eram modestos, não eram simples. Isso é uma coisa que Deus não aceita, não suporta. É a arrogância, é a prepotência, é o orgulho, é a soberba. Deus abate o soberbo. Toda pessoa que é soberba tem lá o DNA de Satanás. Toda pessoa que é soberba quer sobressair, quer ser melhor que os outros, sempre acha os outros inferior a ele. Então nós não podemos, irmãos, sermos soberbos. É isso? Leia, por favor, Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, 8. Mais na frente, os 2, 3 livros. Onde você estava? Miqueias 6. Depois de Jonas, vem Miqueias 6 o quê? 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Se não te pratiques a justiça, ames a fidelidade, que andes humildemente com teu Deus. Ande humildemente com o teu Deus. irmão, tem que ser humilde. Não adianta a arrogância, que Deus não tolera arrogante. Deus tem nojo desse tipo de gente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Perceba que Deus vai tratar aqui, louvado seja o nome do Senhor, de uma soberba que existia no coração dos Edomitas. No capítulo 15 de Provérbios, versículo 33, diz assim, capítulo 15 de Provérbios, versículo 33. Temor do Senhor ensina a sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. E precedendo a honra vai a humildade. Toda pessoa que é humilde chega para o pastor, o senhor deseja, o senhor vai sair no final de semana, tem uma saída para eu ir com o senhor vai subir o monte, está faltando comprar o suco da ceia, pastor. E, irmão, lá na frente essa pessoa vai ser exaltada por Deus. Não é assim? Lá na frente ele vai ser exaltado por Deus. Mas aquela pessoa, irmão, que foge da sua responsabilidade, aquelas pessoas que mentem, aquelas pessoas que se orgulham, eu sou fulano de tal, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou um evangelista, eu sou um pastor, mas não honra. E eu sempre falo aqui na minha administração, você é aquilo que você honra. Se você não honra ser filho, você não é filho. Se você não honra ser pastor, você não é pastor. Se você não honra ser membro de uma igreja, você não é membro dela. Você é aquilo que você honra. Glória a Deus. E a honra, ela é uma dívida. Todas as mulheres aqui, elas são submissas. A missionária Hilda, eclesiasticamente, aqui na igreja. Por quê? Porque ela é a esposa do pastor que rege o campo. E nós devemos honrar. E essa honra tem que pagar, porque senão nós vamos estar em dívida. Romanos 13:7. Olha o que é que diz aqui. Se eu não pagar essa honra. Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que deve, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a
quem honra, honra. Portanto, dai a cada um o que deveis. Na minha tradução aqui diz o que deveis. A quem é uma Bíblia ou não é? A quem tributo, tributo. Você não deve, não retribuir. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. O cara não vai lá, não honra lá o juiz, né? Lá o oficial, né? Chega assim. Não é isso? Lá na aeronáutica, na marinha, no exército. Está falando tudo isso aqui, ó. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ela não é superior, ele não é superior. Então, paga. É honra. Eu sou pastor lá na minha igreja. Aqui não. Aqui eu sou submisso ao pastor do domingo. Quando eu estiver aqui, ele é meu pastor. Porque em cada igreja tem seu governo. Cada igreja tem seu governo. Agora, se eu não pago, versículo 2, capítulo 13, versículo 2. Por isso que resiste a autoridade, resiste a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Condenação. Está condenado. Só velho sofrendo, tudo que faz não dá certo. Por quê? Porque está trazendo sobre si uma condenação. Não tem honrado. Não tem honrado. Mas deixa eu falar, senão eu vou sair de fora do assunto. Escute, vou falar de. Eu estava falando de quem? De Edom, de Esaú. E Esaú veio os Edomitas, capítulo 9 de Romanos. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que estão aqui dentro são crentes. É o que a palavra está falando. Eu posso estar pregando e não ser crente. Você conhece minha vida, quem conhece é Deus. Você pode estar vindo aqui tomando ceia e não ser crente. Porque quem conhece você no seu íntimo é Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Vou explicar isso aqui tudinho hoje. Glória a Deus. Vou explicar isso tudo hoje aqui. Glória a Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Porque existe o filho da escrava e existe o filho da livre. O filho da livre é a igreja. O filho da escrava é o mundo. O filho da escrava nunca vai agradar a Deus, porque Deus não tem aliança com ela. Mas o filho da livre é que vai agradar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque é promessa de Deus. Mas pastor, como é que eu sei isso? Ah, você sabe pelos frutos que a pessoa produz, velho. Você sabe pelos frutos. Mas pode, pastor, uma pessoa está lá, ser um parente de um líder religioso, só está fazendo coisa lambança, só está fazendo lambança. E pode sim, claro que pode. Enquanto a vida há esperança. A vida é esperança. Eu também não tenho filho no mundo. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Promessa. Promessa. Você sabe que teu filho pode fazer lambança a vida inteira, mas Deus pode colocar no leito, preparar ele lá e levar. Mas não perder para Satanás, louvado seja o nome do Senhor. Louvado
Por quê? Porque é filho da promessa. Glória a Deus. Versículo 9. Porque a palavra da promessa é: por este tempo virei e Sara terá um filho. Por este tempo eu virei e Sara terá um filho. Mas o Abraão, como homem, né? Pô, mas como é que pode esse negócio? Já sou velho. Minha mulher já passou os costumes da mulher. Hã? Como é que pode ser isso? Mas Abraão, ele era um homem que cria. Irmão, você tem que andar por fé, não é por vista não, viu? Ande por fé. Deixa ela fazer o que estiver falando. A sua fé vai mudar a vida dessa pessoa. Amém? É a sua fé que vai trazer a bênção, aleluia, sobre a sua família. Versículo 10. E não somente mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Não só esta, mas Rebeca também. Rebeca, Raquel, todas que eram estéreis foram mães. O Senhor abriu a sua madre. Meu irmão, hoje a terra que você pisa, hoje a terra que você convive pode ser estéril, mas amanhã Deus pode fazer dar fruto. Creia nisso, nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Por aquele que chama. Não precisamos fazer nada para Deus amar ele. Nem coisa má, nem coisa ruim. Eu amei você, porque está só para você, tá bom. Mas, Senhor, esse homem era assassino, era ladrão, era estuprador. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Pronto. A última palavra é dele. A última palavra não é minha, a última palavra não é sua, a última palavra é dele. Louvado seja o nome do Senhor. 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Mas só que ali o profeta estava profetizando, Obadia, que o maior não estava servindo o menor, não. O maior estava pisando o menor. Por isso que Deus levanta Obadia para profetizar contra os Edonitas, os descendentes de Esaú. Aí o versículo 13 vem falando isso. Vamos lá. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Rapaz, o cara não tinha nem nascido. Mas Deus conhece, né, a nossa predestinação, o que nós vamos ser lá na frente. Louvado. Mas só ele que conhece, tá, irmão? Não é pastor Domingo e pastor Deus, não. Não, que eu não vou pregar para aquele ali, não, porque aquele ali é o predestinado para o inferno. Aí vem você que pode chegar lá. Nós temos que ser boca santa. Nós temos que abençoar, não amaldiçoar. Versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de maneira nenhuma. Não há injustiça. Não há injustiça. Mas Ele é dono de tudo. Ele pode tudo. Ele faz tudo. Amém? Vou dar uma comparação, né? Uma parábola. A parábola significa comparação. Eu tenho uma fortuna, eu resolvo dar para a irmã Cristiana. A tia é meu. Hã? Quem pode impedir? Hã? Ninguém pode impedir. Já foram filhos com cartório. Eu vim aqui reclamar do meu pai. Reclamar de quê?
Meu pai gosta do Fluminense, gosta do Vasco, gosta do Meringue, e ele quer deixar o dinheiro do testamento tudo do Vasco e Fluminense. Então o dinheiro não é dele? Então pronto. Você tem nada a ver com isso? Então vai trabalhar, arruma dinheiro, faça e vai se você gostar de um time. Então, irmão, nós não podemos vetar isso. Ele é soberano. Versículo 15. Ele deixa claro isso aqui no versículo 15. Diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu posso usar misericórdia com qualquer uma pessoa, porque eu sou dono da misericórdia. Eu posso usar de graça sobre cada uma pessoa. Por que é que o judeu não gosta de nós? É porque o Senhor usou para com o gentil de graça. E o que é graça? Nós não merecia, mas Ele lançou a sua graça. Você está cheio de graça. Você está cheio de perdão de Deus. E continue desfrutando dessa graça. Glória a Jesus. 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que pode, mas de Deus que se compadece. Não depende do que corre, do que quer, mas de Deus que se compadece. Tá bom. Deus inverte a fila. Suponhar que tem um camarada, 10 pessoas para passar no concurso público. Certo? Mas meu nível intelectual é muito raso. O seu é bem profundo. Mas o meu é raso. Mas Deus está lá dentro do céu, eu estou fazendo a minha parte. Subo um monte, desço um monte, vou para cá de cima, sigo a Deus, obedeço ao meu pastor, tá? Mas, tadinha, minha mente é um pouco baixa para a sua. Mas nós vamos disputar o mesmo gabarito. Nós vamos disputar a mesma placa do primeiro. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai me ajudar. Glória a Deus. Ele vai. Só vai passar porque eu estudar um nível intelectual muito alto também, mas Deus vai me ajudar. Eu não tenho, mas Ele tem. E o que Ele tem, Ele vai compartilhar conosco. Quem crê que Deus está compartilhando aqui louvado seja o nome do Senhor? E você passa numa situação que jamais você passaria sem Ele. Jamais você passaria sem Ele. Mas Ele diz: ó, eu vou me compadecer de você. Eu vou ter misericórdia de você. E você precisa desse trabalho, desse emprego, que eu estou vendo lá na frente, que isto aí vai ser útil para a minha obra e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. 17. Porque diz a Escritura para Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus levantou Faraó. Não vai querendo derrubar os faraó que Deus levanta, não, a corrigir alguém, não, porque pode vir a correção para você, viu? Deixa o faraó cuidar dele. Faraó não vai matar, Faraó só vai dar uma lição. Amém? Mas estou entendendo aqui. Porque às vezes Deus está fazendo a obra e a gente vai lá e bota nosso mãozão. Né? A gente quer amar mais do que Deus. Não, meu irmão. Não, senhor. Tem que passar por aqui para mim, ó. Deixa passar. Ele não procurou? Pai, mãe, eu vim aqui porque eu estou com a cabeça rachada. Aí, meu filho, vamos lá na farmácia comprar um remédio para fechar essa rachadura na sua cabeça? Um camarada procurou. Então não quero tirar a cabeça dele e botar a sua, não, porque a sua vai ser rachada. O que é que você tem que fazer? Ajudar. Ajudar. Quando o povo
pediram ajuda. Deus falou para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido e visto o sofrimento do meu povo, e agora desci e vou te usar para libertar eles. Glória a Deus, aleluia. No Êxodo capítulo 3. Não é isso que fala? E eu desci, e a pessoa que eu vou usar para libertar ele é você, Moisés. Mas eu, Senhor, o que é que eu tenho? Não interessa o que você tem ou deixa de ter. Mas pelo menos eu estou vendo que na tua mão tem uma vara. Então com essa vara aí, eu vou fazer milagre. E Moisés foi muito usado por Deus. Eu não sei o que é que você tem para Deus usar, mas Deus vai usar o que você tiver. Deus vai usar. Agora, haja também com justiça. Haja com justiça. Haja com justiça. Tem que falar a verdade, nua e crua. Queira ouvir ou não queira. Então Deus vai levantar Faraó, pastor, para dar uma lição no povo dele. E a lição custou, sabe quantos anos? Aproximadamente 430 anos. Por quê? Porque eles não tinham se convertido ainda, aí ia passar anos e mais anos. Tem muita gente sofrendo, irmão, porque não se converteu ainda, vai passar anos e mais anos. Ainda não esqueceu dele não, tá? Ainda não esqueceu dela não, tá? Nem você esqueceu, nem eu esqueci. São pecador, comedor de arroz e feijão. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Nem você esqueceu, nem eu esqueci. E muito menos ele, irmão. Glória a Deus. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer do filho que a gerou, que amamentou no seu seio, que carregou no seu colo? Ainda que essa esqueça, eu jamais esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então ele não esquece. E para deixar bem claro que ele não esquece, vamos lá. Gênesis 16, 15. Gênesis 15. Tudo para Deus tem uma medida. Diga para Deus, tem uma medida. E não é a minha medida, é a medida dele. Oh, glória. Eita. Vamos lá. 15, versículo 13. Quem achou pode ler. Então disse a Abraão: sabe de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Vai. Será afligido por 400 anos. 14. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. Sairá com grande riqueza. Sai com grande riqueza. Não vai sair com a mão na frente ou atrás, não, depois do sofrimento. Versículo 15. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Ô Abraão, tu não pode ver isso, tu não vai ver isso aqui. Mas a minha palavra que eu dei para ti, ela se cumprirá. Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça que já morreu não está ainda cheia. Tem que encher. Há uma medida. Quando chega na medida, encheu, pronto. Lá vem livramento, lá vem socorro. Há uma medida. Mas sabe o que é? O camarada está quase, o balde dele está quase transbordando na medida. Aí a gente vai lá, tadinho, tadinha, não sei o quê. Né? Aí joga a água fora. Então o cara vai continuar na prova de novo. Está igual o governo do PT, toma 600 reais, esquece faculdade, esquece empresa, esquece emprego, fica só com 600 na mão, dá para comer um prato, um churrasco de ovo, de godó, né? E a mente do cara fica ali, presa naquilo ali. Não é assim, pastor? O cara não consegue prosperar. E nós, irmão, temos que acompanhar o agir de Deus, o que Deus está tratando com fulano, com ciclano, com beltrano.
Eu tinha um obreiro, eu estava conselho para ele, por quando eu chegava dentro da igreja. Mas não sei o que. Aí eu falei, isso não é língua de Satanás. Aí ele tentava me né? Falava, fica brincando com Deus, vai chegar uma hora, essa brincadeira vai acabar. Eu estou lá em casa, lá, se quiser, até traz para cá. Estou com uma carta desse tamanho que te escreveu lá preso, está lá preso. Tanto eu falar com ele, não dá ouvido, está lá preso lá. Olha, Guzmão, como é que é? Guzmão é irmão, uma coisa assim que dá. Então, tem horas que a gente tem que acompanhar. O camarada não quer sair fora, né? Então ele vai chegar aquele nível que é aquilo que eu te falei. 400 anos, 430 anos aproximadamente. Então, um diz que é 430, outro diz que é 400. Entendeu? Então o que é que acontece? Mas Deus não vai esquecer. Porque se nós precisarmos de uma correção, Deus é justiça, irmão. Não vou ficar fazendo porcaria e Deus vai ficar passando a mão na minha cabeça. Não. Deus ele é justiça, ele vai cobrar aquilo mesmo. Uma das palavras que eu tenho medo é aquilo que Paulo escreveu em Gálatas 6:7, né? Um Deus ninguém escarnece, pois tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Vai ter, não adianta não, que não vai colher. Vai colher. Agora, dói menos que misericórdia, né? Poxa, tem misericórdia de mim. Muitos estão lá no leito, eu não fiz nada para ti quando eu tinha saúde, mas se tu me tirar daqui, eu vou lá, né? Pegar um folheto, vou pregar a tua palavra. E Deus já honrou, Deus já honrou, porque eu trabalho com propósito. E Deus tirou de lá e o cara realmente foi e fez aquilo lá mesmo. Acabou. Então, nós temos que ser isso. Esperarmos em Deus, fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo acompanhar aqueles que não estão fazendo a vontade de Deus e saber que Deus ele tem um tratamento. E para todos nós, né? Não é só para eles não, para todos nós Deus tem um tratamento. Vamos lá, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Romano, versículo 18, por favor. Romano 9, versículo 18. Quer terminar isso aqui? Vai dar tempo. Já é 8h30. Romanos 9:18. Isso. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e endurece quem quer. Amém? Ele amolece quem quer e endurece quem quer. Aí às vezes você não tem. Eu sempre falo isso para minha esposa lá em casa lá. Às vezes você vê um casal brigando, né? Fez jura de amor lá no meio do padre lá, do pastor lá. Jura de amor cotidiano e tal, até a minha outra metade, agora nós estamos completando. E depois você vê a panela voando na cabeça do outro lá e tal, a briga danada, acontece aquele outro. Irmão, Deus ele endurece quem quer e amolece quem quer. Deus ele pode botar ciúme, tirar ciúme. Deus ele faz tudo. Sabe o que é o melhor que ele faz? Senhor, cuida do meu casamento. Não deixa que a minha esposa venha se aborrecer de mim, nem a que eu venha me aborrecer dela. Aí sim, você está pedindo para que o seu casamento seja gritado. Para Deus não entrar com essa luta aqui, ó. Com essa luta aqui. Ele está falando aqui, quem faz é ele, não é Satanás não, tá? Aqui, 19. Dir-me-ás, então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade. Porquanto quem resiste à sua vontade? É ele. 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, há coisas formadas, dirá que a formou. Por que me fizeste assim? Olha o versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele não está falando aqui que é Satanás. Está falando aqui que é Deus. Está falando aqui que é um vaso para salvação e um vaso para
E a predestinação existe, e eu vou provar na Bíblia que ela existe. Eu não posso pregar. Tem que pregar que Jesus ama todo mundo. Olha lá, versículo 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Os vasos da ira, preparados para a perdição. Mas quem preparou esse vaso da ira? Satanás? Não, Deus. Deus que preparou. Deus que preparou. Próximo versículo, por favor. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou. Isso aí o senhor já leu, versículo 23. Ou 23, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já antes se preparou, 24. os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pronto. A mesma massa. Judeus é massa santa, mas agora nós somos massa santa também. Porque nos chamou. Próximo versículo. Como também diz em Osés, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Aí, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós que não era povo meu, agora sois povo meu. Está vendo? Como é que Deus tira a maldição para a bênção? Está vendo aí? Próximo versículo aqui, pastor, versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Está vendo aí? Veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Mas a todo que recebeu, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Versículo 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Só o remanescente que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando e abreviando. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixasse descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que o gentio que não buscava justiça, alcançar a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço, que foi quando rejeitaram Jesus. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião, que Sião é Jerusalém, uma pedra de tropeço, que é Jesus, uma rocha de escândalo, que é Jesus, e todo aquele que crê nela não será confundido. Glória a Deus. Será salvo. Olhe só a predestinação para encerrar. Atos capítulo 13. Já encerra. Glória a Deus. Atos 13. Quantos achou Atos 13? Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Versículo 43. E despedido. Ou melhor, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgares dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Pronto, vieram pregando para os judeus. Judeus não receberam Jesus. Escute. Aí se voltou para onde? Para nós que somos gentios. Mas não são todos gentios também que vão ser salvos. Vamos lá, versículo 47. Porque o Senhor assim não o mandou,
Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Vamos lá, aí. É só esse último versículo agora, vamos lá. Todos nós lemos. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quanto estava ordenado para a vida eterna. Não é todos. Todos quanto estava ordenado para a vida eterna. Então tem gente que não foi ordenado. Você está entendendo? Mas aí aonde que entra a ordenação e a não ordenação? É quando nós aceitamos ou quando nós rejeitamos. Aquele que aceita Jesus passou da condenação para a vida eterna. E aquele que não aceita Jesus continua na condenação. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja. Que os irmãos fiquem com esta palavra. E eu espero ter contribuído em alguma coisa aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a pastora Dilson, né? Que palavra de bênção para a nossa vida. É mais um aprendizado, né? É Deus mostrando a intimidade dele para conosco, né? O seu amor divino para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar? Vamos? Vamos louvar. Já impetramos a bênção final. Aleluia. Tem mais algo? Glória a Deus. Não, obrigado. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Aleluia. por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Aleluia. te agradeço. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos impetrar a nossa bênção final, agradecendo a Deus em primeiro lugar por ter suprido as nossas necessidades, né? Porque eu creio que eu recebi muito hoje aqui. Glória a Deus, que Deus continue usando o pastor Adilson com essa autoridade, com essa intrepidez, com essa ousadia e fortalecendo cada vez mais seus pés sobre a rocha. Abra sua mão em forma de conta, feche seus olhos com essa cabeça, que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo,
desça sobre cada um de vós. Pai amado, Pai querido, no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, o qual se faz presente neste lugar, e nos ensinou, Pai, que tudo que pedimos a Ti, no Seu nome, o Senhor nos concederá. Então, Pai, nos conceda pela Tua graça e misericórdia a renovação do nosso Espírito Santo. Nos conduza ao nosso lar debaixo das Tuas santas mãos, poderosas mãos, potentes mãos, Pai. Cubra-nos com Teu manto sagrado, vista-nos com a Tua armadura, livra-nos do homem mau, sanguinário, roubador, destruidor, das balas perdidas, dos acidentes de trânsito, dos acidentes domésticos, do orgulho, da inveja, da macumbaria, da feitiçaria, dardos e setas inflamadas de Satanás. Na autoridade que nós temos no nome de Jesus, declaramos a saída do mal e abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Até aqui Nos ajudou o Senhor. por isso estamos, Amém. alegria do Senhor. É a nossa força. Se Deus é por nós, Ele é a nossa e agir no Deus,